maldizente, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou ao Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membro de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, plenitude de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, foi uma passagem prolongada, cansativa, mas ela é a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja de Corinto, podemos deduzir que havia grandes conflitos entre os irmãos, não estava na condição de poderem manter de pé a paz, a comunhão entre irmãos. E ele toma conhecimento, ele escreve essa carta para ajudá-lo, para trazer uma boa compreensão. Louvado seja Deus. Existem crentes, salvo crentes espirituais, mas existem pessoas que creem no Senhor e que na verdade às vezes não se liberta, ainda são carnal, e pela condição de ser carnal, muitas vezes vai surgindo problemas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pois louvamos a Deus que em nosso meio não existe, né? Mas sabemos que essas coisas surgem, acontecem, né? Louvado seja Deus. Quando o apóstolo ignora acerca de irmãos e a juízo perante infiéis, colocar irmão diante de julgamento, Paulo ignora, porque, queridos irmãos, por mais pequeno que sejamos, somos servos do Senhor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo chega a relatar que nós, os crentes, vamos julgar o mundo. Louvado seja Deus. Hoje você prega ao mundo Jesus. Você prega, você anuncia o reino de Deus. E as pessoas ouvem, alguns se convertem, outros não querem nada com Jesus. Mas um dia vão se deparar diante de uma opção
para ser julgada. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo menciona que a igreja do Senhor, os salvos, hão de julgar o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele fala não somente o mundo, mas que nós também, como igreja do Senhor, haveremos de julgar os anjos. Não os anjos que estão com Deus, os querubins, os serafins, não essa milícia de anjo, ou este exército de anjo, mas ele fala dos anjos caídos, que na verdade serão julgados, foram reservados para o juízo. E a igreja tem este privilégio de, neste grande dia, participar deste banquete, cooperar deste momento, sendo também por Deus concedido o privilégio de julgar o mundo, de julgar os anjos. Aleluia. É motivo do crente se alegrar no Senhor, entender que ele não é um simples crente, ele é crente na pessoa de Jesus. Ele foi comprado por Jesus, ele pertence a Jesus, ele tem um dono que na verdade vela por ele. Esse é Jesus. Louvado seja Deus. Amados irmãos, para encaixarmos neste privilégio de agradarmos a Deus e de que um dia isto aconteça ou venha a acontecer, é necessário entendermos que devemos nessa vida sofrermos por amor a Jesus. Ele disse: nós padecermos com Cristo, com Ele reinaremos. Muitas vezes não é fácil padecermos com Cristo, sofrermos com Cristo. Muitas vezes não queremos padecer, e quando não queremos padecer por Cristo, nós não ficamos na condição de com Ele reinarmos também. É necessário que nessa vida sejamos perseguidos, sejamos sofridos por amor ao nome do Senhor. Se olhar para os nossos irmãos antepassados, não houve ninguém que teve uma vida, um mar de rosa, mas todos sofreram nessa vida perseguições por causa do nome de Jesus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto a maneira de irmãos levar irmão a juízo perante fiéis, ele ignora, porque na verdade somos filhos de Deus. Louvado seja Deus. E como filho de Deus, a nossa versão é tentarmos, tratarmos na presença do Senhor, trazendo paz, trazendo comunhão, que verdadeiro perdão possa fluir, a paz possa reinar, a comunhão entre irmãos esteja de pé na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Perante fiéis, ser julgado. Aleluia. Jesus chegou a dizer: teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. E essa repreensão necessita de sabedoria. Não é fácil eu e você naturalmente conseguirmos termos sabedoria para repreender alguém, trazendo uma eficácia de comunhão na presença do Senhor. Não tem como. Necessitamos do Senhor, necessitamos de nos colocar na posição para que verdadeiramente
Deus nos guie pelo seu poder, Deus nos dê palavra pelo seu poder, Deus estenda as suas mãos e faça fluir este milagre para a glória do seu nome. Jesus disse: amados irmãos, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende ti e ele só. Evangelho de Mateus capítulo 18, versículo 15, ele fala isso. E se teu irmão te ouvir, ganhaste a teu irmão. Que coisa linda, irmãos. Então aquela pessoa se encontra num estado de perecer, mas se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Logo necessita de uma palavra sábia que venha não provocar a ira, mas conquistá-la para estar presente, para estar junto e reconhecer que na verdade precisa padecer por amor a Jesus. Aleluia. Muitas vezes a gente não quer padecer ou viver humildemente na presença do Senhor. Jesus diz que aos humildes Ele concede a sua graça. Quando o crente humilde, que a Bíblia fala, não fala de pessoa rico, de bens materiais, fala de pessoas que vivem a simplicidade. Pode ter bens materiais, mas tem simplicidade. Isto leva a ser humilde, e essa humildade dá a condição de ser louvável pelo Senhor. E Ele diz que aos humildes Ele concede a sua graça, mas ao soberbo Deus resiste. Aleluia. Meus irmãos, o crente convertido, liberto por Jesus, ele alcança o estágio da humildade, ele consegue trilhar por este caminho, porque ele é moldado por Jesus. Ele entende que Jesus sofreu e que nessa vida devemos também sofrer por amor a Jesus. Quando ele diz que ao soberbo ele resiste, porque na verdade o tal não conheceu Jesus como convém e permanece resistindo a Deus, ele vai verdadeiramente confrontar com Deus pela sua soberba. Logo os crentes aprendem que devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele nos exaltará, como disse o apóstolo Pedro. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, queridos irmãos, igreja do Senhor, ele, falando com respeito aos irmãos para ter paz, ele tenta trazer uma compreensão gloriosa para nós, que devemos entender que nós somos do Senhor, que não viveremos mais como fôssemos viver para nós mesmos, mas entender que devemos agradar aquele que nos escolheu, que nos chamou, que nos elegeu para sermos seu povo. Louvado seja Deus. Quando ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Como seres humanos, habitando nesta terra, num mundo corrompido, você vê tudo, você pode fazer tudo se quiser, mas você conhecendo a Deus, você faz diferença, procurando andar na presença do Senhor e agradar-lhe, fazendo aquilo que na verdade edifica e que na verdade convém fazer para a glória do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada,
é a única regra de fé e prática do salvo. É a Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus. Nós estamos num mundo de momento de grandes evoluções, em que na verdade há coisas que tentam contrariar a palavra do Senhor, mas o apóstolo diz que não devemos trocar este evangelho por outro evangelho. Louvado seja Deus. Permanecer nesse que ouvimos no princípio, que recebemos no princípio, permanecer nele, não desviarmos para outro evangelho. Aleluia. Eu acredito em revelação, em profecia. Eu acredito no poder de Deus. E entendemos que a Bíblia é a maior revelação que se pode termos, porque ela nos faz guiar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. É pela Bíblia que nós teremos paz com Deus. É pela Bíblia que nós estaremos aliados a Deus, ou nos tornamos filhos de Deus. É pela Bíblia que nós estaremos paz com Deus. É pela Bíblia, queridos irmãos, que nós vamos estarmos santificados, glorificados, pois ela nos favorece permanecer em Cristo, pois Ele pagou um preço por nós. Aleluia. O apóstolo diz que nós fomos justificados, meus irmãos, por Jesus Cristo. Eu não pude me justificar por mim mesmo, não tem como. Você também não. Nós fomos justificados por Jesus. Aleluia. Portanto, devemos perseverar nele. Fomos glorificados nele, fomos perdoados nele, nós fomos transformados por ele, para sermos dele, para a glória do seu louvor. Aleluia. Ele disse que nós somos membro, somos templo e morada do Espírito Santo. Quando nós saímos do templo, desta capela, logo ao desligar as lâmpadas, escurece, fica treva. Logo habita morcego, né? Insetos. Eles conseguem entrar e habitar. Aleluia. Muitas vezes usamos este linguajar. Vamos para a casa de Deus. É a casa de Deus, irmãos. Aleluia. Mas o Senhor só vai estar ou habitar quando estivermos junto neste lugar. Louvado seja Deus. Nós poderíamos nos reunir em uma residência familiar, o Senhor ia estar lá presente da mesma maneira, operando na vida dos crentes, renovando, restaurando, perdoando, salvando, curando também, porque Ele é Deus. Aleluia. Jesus diz no Evangelho de Mateus 18, 20: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Louvado seja Deus. Todavia, Paulo afirma que nós somos morada e templo do Espírito Santo. Quando nós confessamos a Jesus, nós fomos batizados em Cristo, nos tornando agora uma nova criatura, nos tornando uma pessoa agora que passa a conhecer a Deus, nos tornando uma pessoa agora que vai verdadeiramente despojar do velho homem com seus feitos, para dar lugar a Deus, para uma renovação ou uma transformação. Aleluia. E agora, como morada e templo do Espírito Santo, estaremos no mundo, mas não vivendo para
para o mundo, para Jesus. Louvado seja Deus. Como nova criatura, morada e templo do Espírito Santo, o nosso falar, a Bíblia diz que deve transmitir graça àquele que ouve. Você evangelizar para alguém, essa palavra que é do Senhor, mas eu e você seremos instrumento de Deus para poder falarmos dela, e esta palavra certamente vai tocar no coração, vai despertar a vida, porque verdadeiramente Deus quer usar-nos para a glória do seu louvor. Aleluia. Deus quer fazer com que nós que somos morados de templo do Espírito Santo possamos produzir fruto, irmãos, dar fruto, verdadeiramente produzir fruto, agradar-lhe nessa vida e sermos instrumento para a glória do seu nome. Um dos frutos, amados irmãos, é a nossa perseverança em Cristo, não olhando para um lado nem para o outro, mas caminhando como convém andar na pessoa de Jesus, Santo do Senhor. A Bíblia diz que devemos ser santos em toda maneira de viver, alma, corpo e espírito. Quando fala da alma, fala da emoção, do intelecto, vontade, que a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso intelecto esteja sedento por santidade, por agradar a Deus. Que o nosso corpo esteja sobre renúncia, podendo despojar do velho homem com seus feitos e se submeter à vontade de Deus como pessoa regenerada segundo Jesus Cristo. Aleluia. Você poderia dizer: pastor, é fácil? Eu diria a você: não, mas não é impossível, porque estamos em Cristo, e naquilo que na verdade eu não teria condição, você não teria condição, Deus nos vai agraciar, Ele vai nos abençoar, e assim se cumpre aquela palavra que diz o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja Deus. Deus vai fortalecer a mim e a você, para que verdadeiramente nós possamos tudo suportar e estar de pé na presença do Senhor. Aleluia. Somos morada e templo do Espírito Santo, irmãos. Que nessa vida a nossa justiça possa exceder diante dos escriba e fariseu. Eles possam ver em nossa vida uma mudança maravilhosa, uma transformação. Eles possam ver algo em nós e poder ter motivo para glorificar o nome do Senhor. Isto cabe a cada um de nós, como salvo em Cristo, nos colocar na posição. O Antônio falou sobre convidando a igreja para estar em oração. Irmãos, eu dificilmente, mas eu farei o seguinte: eu vou um dia cancelar o culto de doutrina na Cacimba, e eu vou estar com os irmãos aqui. Eu nunca participei de oração aqui com as irmãs. A Marina, uma pessoa firme para a glória do Senhor. Quantas vezes ela, irmã Helenita, irmã Fátima, hoje temos a irmã Marleide, quantas vezes elas vieram, só elas duas. Fico feliz em saber que os irmãos estão vendo essa condição de estar buscando o Senhor,
e estão junto dando as mãos para estar orando neste lugar em prol do reino de Deus. Irmãos, com a oração neste lugar, a comunhão da igreja, a sua unificação, faz com que Deus estenda as mãos e faça maravilha acontecer. Aqui, ali e além. Certamente que o Senhor, no tempo certo e na hora certa, Deus fará grandes coisas acontecer. Mas convém que nós nos colocamos na posição de servos, de filho, obediente, dedicado à sua vontade. E nós vamos ver a bênção de Deus. Quando nós oramos, irmão, nem só a bênção vem sobre os demais irmãos, sobre as pessoas que estão fora, como também receberemos do Senhor bênção, receberemos galardão, irmãos, receberemos recompensa. Aleluia. Uma vez eu vi um testemunho de uma certa irmã. O pastor convocou toda a igreja para um evangelismo, todo mundo trabalhar, mas tinha uma irmãzinha já de idade que não poderia andar bastante, morava perto do templo, e ela decidiu cooperar também no convite do seu pastor, trabalhar para Jesus. Enquanto saíam para o evangelismo, ela estava no templo